Pode começar? Vamos lá. Prefeito, ontem o senhor teve uma reunião com os servidores da saúde. O que ficou decidido nesta reunião? Tá. Primeiro é importante colocar alguns pontos. A insalubridade do município de Cuiabá, ela é paga de forma equivocada. Por quê? Porque a insalubridade, ela não é sobre a pessoa. A insalubridade é uma medida que se paga à pessoa pela insalubridade do ambiente. Por exemplo, se essa sala fosse insalubre, cada um de nós, independente das nossas profissões ou da nossa função, nós estaríamos expostos à insalubridade dessa sala. Logo, tem que se pagar proporcionalmente ao grau e risco de insalubridade do ambiente. A gestão, ela faz 40% em cima do salário que a pessoa recebe. Não é assim. Por quê? Porque uma pessoa que está no nível E5, E7, ou seja, ela progrediu na carreira, na questão de graduação, e ela progrediu na carreira em tempo de serviço, ela ganha a insalubridade em cima da sua progressão de carreira. Não é assim. A insalubridade ela é do ambiente, não é da carreira. A insalubridade é do espaço de trabalho, não é do tempo de serviço. Então isso tem que ser corrigido. A lei federal fala que a insalubridade ela paga-se a proporção da insalubridade mediante a questão do salário mínimo. Mas a lei municipal coloca como salário base. O salário base é o início da carreira. O início, quando a pessoa começa. Só que ainda assim há discrepância. Por exemplo, se eu pago para um médico que está no início de carreira 40% de insalubridade sobre a área que ele está trabalhando, e no mesmo espaço, podendo ser, por exemplo, uma sala de UTI, mesmo espaço, tem um médico, tem um enfermeiro e tem um técnico de enfermagem. A insalubridade não é a mesma para todos? E por que eu pago diferente para cada um? Se tem dois médicos, um com mais tempo de serviço, mais graduação, e um com menos graduação e menos tempo de serviço, mas trabalham no mesmo ambiente, a insalubridade não é a mesma para todos? Então por que eu pago mais para o médico que ganha mais e menos para o médico que ganha menos? A insalubridade não é um percentual do salário que a pessoa ganha. A insalubridade é uma ajuda pecuniária em cima da área onde a pessoa atua. Isso tem que ser corrigido. O Ministério Público já notificou a Prefeitura de Cuiabá em 2020, já notificou em 2021, 2022, 2023 teve o TAC. O TAC não é culpa do Ministério Público, o TAC é culpa da Prefeitura, que não executava a lei. A Prefeitura não cumpria sequer a lei municipal e sequer a lei federal. Aí o Ministério Público exigiu que fosse feito o cumprimento da lei. O TAC ele é específico, regularizar a insalubridade no município de Cuiabá. Regularizar é o quê? Identificar aquilo que está irregular e corrigir. E quando ele fala isso, ele fala que tem que colocar, está lá na própria medida do TAC, colocar as formas técnica e justa sobre as características do ambiente, grau e risco. Então, isso vai ser corrigido. E nós conversamos ontem com os profissionais, os sindicatos e tudo mais, e eles entenderam que eles querem pedir uma dilação de prazo, que eles vão fazer uma carta conjunta, entregar para a gente na sexta-feira, para que a gente possa entregar ao Ministério Público e pedir pelo menos uns 30 dias aí para que seja aplicada essas medidas. Enquanto o Ministério Público não der uma autorização para a gente, ou pelo menos uma sessão desse tempo de 30 dias, está marcado para ser aplicado agora no mês de outubro as medidas da insalubridade. Só uma questão mais técnica, ainda dentro da edição de laudo, prefeito. A vereadora Michele, ela falou aqui para a gente essa semana que é pago dessa forma desde 2018. Essa data está correta, isso é feito desde 2018? E se desde 2018 não é feito também esse laudo, porque o valor, se vai receber ou não em cada unidade, cada setor, que é decidido por esse laudo técnico. Isso não é feito também? Não é atualizado desde 2018? São duas coisas distintas. O laudo técnico, ele define o percentual de insalubridade do ambiente. Então, o laudo ele vai avaliar cada ambiente, isso é dinâmico. Hoje, um local pode estar insalubre hoje e amanhã não está. Então, sempre vai ter um laudo contínuo. Então, nunca vai ter um laudo só que serve para tudo. Não, ele é um laudo de acompanhamento contínuo. Esse laudo, ele vai dizer qual é o grau e qual é o risco da insalubridade daquele ambiente. Ele trata apenas dos percentuais. Sim. Já a questão Mas da... eles estão atualizados hoje, esses? Tem uma atualização dele, que foi feita pela empresa Bioseg, aquela que teve a operação da polícia e tudo mais. A gente está questionando na Justiça e no Ministério Público se esse laudo é válido, por causa
de tudo que já saiu por aí sobre alguns exames que eram feitos e não eram válidos e etc. Então a gente quer checar se isso é válido, certo? Mas ele vai tratar apenas dos percentuais. A aplicação do salário base não precisa de laudo, é a interpretação da lei. Então, já em outubro agora, faz a aplicação do salário base, verifica se o laudo está em vigor. Se o laudo estiver em vigor, aí a gente aplica as percentuais do laudo também.